Olá, queridos! Tudo bem? Aqui é o pastor Jair Vieira e estamos aqui em mais um podcast com uma temática bem interessante hoje: procrastinação. A palavra de pronúncia é difícil, mas que eu creio que vai ser bem interessante esse nosso compartilhamento aqui nesta ocasião. O que é procrastinar? O que é procrastinação? A procrastinação acontece quando você adia e adia e adia e deixa para depois tarefas que precisam ser realizadas. Quando você foge dessas tarefas, a procrastinação mina a sua produtividade. Você poderia produzir mais, ser mais efetivo e isso não acontece por causa da procrastinação, às vezes com coisas importantes. E será que você já percebeu que isso tem incomodado você, tem sido um problema para você ou não? Tá, o texto bíblico que eu trago como referência é João 13, 27, que diz assim, olha que interessante. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Aí Jesus disse, o que você está para fazer, faça depressa. Tá, eu não quero falar para ninguém trair Jesus e fazer isso depressa. Não é o X da questão, não é isso não me interpretem mal. Mas veja que Jesus era muito sábio, muito inteligente e até nesse contexto ele traz ensinos, sabe? Esse que você tem que fazer, ó, vá logo, faça logo. Não fica procrastinando, andando em círculos, com chamego, não. Vai lá, faça logo o que tem que ser feito. E será que eu te pergunto, será que essa palavra não se aplica para você e para mim? Da gente parar de andar em círculo, de rodeios, de transe, e ir direto ao ponto e fazer o que deve ser feito? Aí eu pergunto, gosto de fazer as perguntas, você tem procrastinado? Muito ou pouco? Você é um procrastinador ou não? Você tem procrastinado decisões? Eu acho interessante Jesus falar sobre essas palavras, essa questão da tomada de decisões e ações. E eu quero avançar um pouco mais e perguntar: você sente que existem decisões que você deve tomar e que você está demorando para tomar? Decisões em relação ao seu trabalho, decisões em relação ao seu estudo, em relação à sua família, ou em relação ao seu físico, a si mesmo, quanto à alimentação, atividade física e tudo mais. Então, assim, eu sei e compartilho que é necessário coragem para tomar decisões drásticas. A vida exige de você, em determinados momentos, decisões drásticas. Porque se a gente não decide, se a gente não muda, se a gente não instrumentaliza, se a gente não realiza, acaba que as coisas vão continuando do mesmo jeito. Então, se você quer que a tua vida continue do mesmo jeito, continue fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Mas se tu gostaria que a tua vida fosse diferente, aí é necessário que você faça coisas diferentes para alcançar resultados diferentes, para que coisas distintas aconteçam. Inclusive, principalmente tomando decisões e sem procrastinar essas decisões. E aí eu passo o exercício, o dever de casa. Tem coragem? Coloca num papel a sua situação e o que você gostaria que fosse diferente. Coloque no papel também as decisões que você deve tomar. Ou as decisões que você tomou. E importante, isso é interessante. Agora sim, falo de procrastinação na questão das decisões, mas existem áreas distintas. Pessoas procrastinam decisões, mas talvez ou principalmente tarefas do cotidiano. E aí eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas para você parar de procrastinar. E a primeira coisa que eu comento é reconhecer a procrastinação. Ixi, eu estou procrastinando isso. Tem um tempo já que eu devia ter feito isso, estou deixando para amanhã. Eu estou me tornando um procrastinador, estou procrastinando um monte de coisa. Então, só quando você já perceber isso e declarar isso já é um passo interessante. Outra coisa que você pode fazer também, que eu super recomendo, é você ter uma lista de atividades para o seu dia.
E faça essa lista, tipo, na noite anterior, no dia anterior. Na segunda-feira, você faz a sua lista para terça. Na terça, você faz a lista para quarta. No começo do dia, no final do dia, dá aquele confere. E também uma lista de atividades até para a sua semana. Também é interessante. Essa lista sempre começando pelas coisas mais importantes, que talvez exijam mais de sua inteligência, porque isso é interessante também, a gente identificar o grau, o nível de importância de cada coisa e tal. Agora, ao mesmo tempo que a gente começa pelas mais importantes, talvez você tenha que começar justamente por aquelas que você tem procrastinado. Tá, para vencer a procrastinação, importante dica é dar o primeiro passo. Tem pessoa que quer fazer tudo de uma vez e isso vai se tornando um gigante, mas dê o primeiro passo, ainda que seja pequeno. Vou ensinar para você a técnica que minha mãe usou para chegar na Paraíba. A gente mora aqui no Distrito Federal. Ela falou: não, meu filho, eu vou para Paraíba. Ela que foi dirigindo, vocês acreditam nisso? Ela dirigiu 2.300 quilômetros, com quase 70 anos na época. E aí qual foi que ela falou? Não, meu filho, eu vou primeiro até Sobradinho, e depois eu vou até Planaltina, e depois eu vou até Formosa, e depois eu vou até Posse. E ela foi narrando o passo a passo dela até chegar na Paraíba. Então, um pequeno passo pode ser um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, um grande passo para você e tal. Esse passo a passo é interessante. Estabeleça metas realizáveis. Não adianta você dizer, vou começar, eu estou sedentário, vou começar a caminhar amanhã, eu vou correr 60 minutos 5 vezes por semana. Você que está completamente sedentário, olha a dica que eu vou te dar. Traça a seguinte meta: caminhar 20 minutos, só 20 minutos, 2 vezes por semana. Vai na terça e no sábado. Não coloca meta muito grande, não. Talvez se você já conseguir colocar a meta aí de correr 10 quilômetros 4 vezes por semana, tá bom. Parabéns, nota 10 para você. Mas talvez seja a meta pequena de 2 vezes por semana, 20 minutos, uma meta realizável, e depois você vai aumentando. Algo que contribui muito para a procrastinação são as distrações. Por isso, não aceite distrações. E, repito, o celular é um inimigo da produtividade. O celular ajuda muito, mas o celular pode atrapalhar muito. Então, dependendo, você vai até desligar o celular, desativar as notificações e tudo mais, a não ser que você dependa do celular e dessas notificações para o seu trabalho, mas não aceite distrações. Tem gente que vai toda hora na geladeira, toda hora vai beber água, toda hora Facebook, o Instagram. Então, é importante você não aceitar as distrações aí no teu dia a dia. É interessante também, para vencer a procrastinação, você estabelecer um momento de descanso. Pode parecer contraditório, mas não. Você vai estabelecer um momento de descanso, sei lá, a cada 1 hora de trabalho, 5, 10 minutos de descanso, eu não sei, a cada 2, 3 horas, no intervalo do almoço também, o dia da semana de descanso, e cumpra esse horário, esse dia de descanso. Porque existem pessoas que trabalham no momento de descansar e descansam na hora de trabalhar. E essa confusão é super prejudicial. Então, no momento de descansar, descanse sem remorso. Mas no momento do trabalho, não aceite as distrações, não interrompa o seu trabalho toda hora para ir no banheiro, para beber água, fazer aquilo. Porque você sabe, quando você está indo para a hidratação mesmo, você está dando a interrupção necessária ou quando está procrastinando. Algumas pessoas procrastinam porque querem uma coisa muito bem feitinha, muito perfeita, muito excelente. Não, mas eu trabalho com excelência. Mas eu vou deixar aqui um importante ensino. Muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. Muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. O cara fica buscando a perfeição e acaba que não termina, não conclui. Fica a dica. Eu já li a respeito dos sistemas de recompensa. Então, uma coisa que você está procrastinando, uma atividade, mas aí você traça uma meta e diz: se eu conseguir fazer isso até tal hora, eu vou me dar uma recompensa. Eu vou ficar livre essa noite para assistir um capítulo da série, ou então se eu concluir isso virou tão monstro para mim que se eu concluir isso, eu vou comprar um hambúrguer para mim de tão feliz. A meta recompensas também é interessante.
Agora, existem pessoas que procrastinam por falta de motivação mesmo, sabe? E ao mesmo tempo que a gente tem que buscar motivações e tal para avançar, mas reflito. Será que você não está desmotivado? Porque você está no lugar errado? Então tem hora que a gente tem que refletir também. Será que eu estou onde eu deveria estar? Será que eu estou fazendo o que eu devo estar fazendo? Ou eu estou no lugar errado, no trabalho errado, na cidade errada, fazendo as coisas erradas? Que às vezes você vai ter que tomar uma decisão mais drástica, inclusive em relação ao que você faz. E a insatisfação em relação a um lugar, a um projeto, fomenta a procrastinação também. Estabelecer metas e prazos é sempre interessante. Uma coisa que eu vejo muita gente errando falhando em criar uma rotina para o seu dia. Quando fala, cair na rotina. Você tem uma rotina ruim, mas tem uma rotina que é boa, que é necessária. É necessária. E às vezes é necessário, inclusive, rigor em relação ao horário de dormir, acordar, de desligar o celular, da atividade física. Você estabelece uma rotina ali. E é interessante também a rotina, nos ajuda a sermos mais produtivos e não procrastinarmos. Tem uma procrastinação que decorre da preguiça. O cara é preguiçoso mesmo. E aí eu fico pensando de um outro podcast que eu posso fazer especificamente como vencer a preguiça. Inclusive eu falo para você, se você tem um tema interessante que você acha que, poxa, que legal, o pastor Jair podia fazer um podcast sobre isso. Coloca aí no comentário, pastor, faz um podcast sobre tal tema, sei lá, coloca um tema que você acha interessante aí, quem sabe aí me motiva a estar fazendo um podcast sobre um tema que você acha necessário também. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui, você está ouvindo, alguém te enviou esse link, se inscreva no nosso canal no YouTube, Instagram, Pastor Jair Vieira, aí vai ser bênção. E já tentando finalizar aqui esse nosso podcast, a falta de concentração e foco atrapalha, faz com que a gente procrastine também. Mas será que essa falta de concentração e foco não é por causa de uma noite mal dormida? A própria atividade física ajuda a gente muito a melhorar o foco e concentração e tal, motivação também. Outra coisa que faz a gente procrastinar às vezes, principalmente o pessoal que está no home office, é quando você é o único fiscal de você mesmo. Quando você não tem uma pessoa te cobrando e tal, então acaba que a gente dá mais intervalos, deixa para depois, prorroga, isso é um perigo. E aí eu até falo para você, tenha um local de trabalho, até você que está no home office aí também, estabeleça um local de trabalho, nem que seja uma mesa num canto no teu quarto, mas quando eu estiver nessa mesa, por favor, ninguém me interrompa. Quando eu estiver nessa mesa, não vou mexer no celular. Quando eu estiver nessa mesa, eu vou apenas trabalhar. E ter aquela ideia. No trabalho, eu trabalho. E em casa, eu não trabalho. Quando eu estiver em família, eu me dedico à família. E quando eu estiver em família livre, então eu vou descansar, vou estar com meus filhos, com meus irmãos e tal. É interessante você distinguir bem o local e o momento de trabalho do local e momento de lazer, sim. Não deixe as coisas para a última hora, sempre. Agora, existem ocasiões onde você tem que, inclusive, pedir ajuda, sabia? Se está muito grave, essa procrastinação está virando um monstro mesmo, aí você precisa mais do que um podcast, do que um vídeo no YouTube, né? Às vezes é necessário um psicólogo mesmo para conversar contigo. E não pense que você é doido porque procurou um psicólogo. E graças a Deus, assim, o pessoal está mais consciente que psicólogos não são monstros, não é para casos extremos de loucuras. Psicólogos ajudam muito, podem ajudar muito, sim. E se isso está fugindo do controle, faz uma visitinha no psicólogo, não vai fazer mal nenhum. Interessante também você conhecer o momento mais produtivo do seu dia e qual coisa você deve colocar para fazer nesse melhor momento do seu dia. Logo, finalizo, faça o que deve ser feito. E o que deve ser feito, se inscreva no canal, curta, deixe o comentário, compartilhe esse canal com seus amigos aí também e não procrastinemos. Paz para todos, muito bom estar com vocês.